Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste quentíssimo domingo 7 de novembro de 2021. Quente e preocupante. Quem disse que no domingo não tem notícia? Pois é, tem sim. As agências internacionais informaram que a residência oficial do primeiro-ministro do Iraque, Mustafa al-Kadhimi, foi atacada por drones. Não se sabe por parte de quem. O ataque deixou um saldo de 6 oficiais feridos. Gente da guarda pessoal de Kadhimi. Kadhimi saiu ileso, mas o incidente é gravíssimo. A RT News diz que o Departamento do Estado dos Estados Unidos propôs ao Iraque a sua assistência na investigação dos acontecimentos. Abre aspas. Este aparente ato de terrorismo que condenamos veementemente foi dirigido ao coração do Estado iraquiano, diz o comunicado da entidade americana. Estamos em um estreito contato com as forças de segurança iraquianas e oferecemos nossa assistência na investigação desse ataque. Nosso compromisso com os parceiros iraquianos é inabalável. Os Estados Unidos apoiam o governo e o povo do Iraque, destacou o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Termina a RT dizendo que o incidente aconteceu depois que protestos na capital iraquiana sobre o resultado das eleições gerais do mês passado degeneraram em confrontos com as forças de segurança. A polícia respondeu com gás lacrimogêneo, matando pelo menos um manifestante. Mas isso, convenhamos, não tem nada a ver com o ataque, pelo menos não diretamente. É parte de um processo que virá por aí. Agora eu preciso fazer aqui de novo um longo parênteses para explicar a situação aos amigos. O Iraque está passando pelas dores de parto que passou o Afeganistão para dar à luz ao novo Talibã. Acreditem, pode ter dedo do Irã neste processo, como em relação ao Afeganistão, teve dedo do Irã também. O Irã alinhou-se, claro, com as milícias pró-Talibã, ainda que o Talibã seja de orientação sunita. Os iranianos são xiitas, não importa. O importante para o Irã era tirar os Estados Unidos do Afeganistão. Mais importante ainda é tirar a presença americana de solo iraquiano, que hoje é um corredor para o Irã chegar à Síria, para o Irã abastecer as suas milícias na Síria com armas pesadas direcionadas a Israel. Os Estados Unidos estão historicamente presentes no Iraque desde a primeira invasão daquele país, é claro, mas como agora, neste momento, ninguém mais acredita nos Estados Unidos, desde que Biden abandonou vergonhosamente o Afeganistão, já está se criando no Iraque uma mentalidade contra os americanos, o que não é difícil de entender nem aplicar, mas mais do que isso, milícias iranianas que lá se encontram já estão animadíssimas com a possibilidade de ver, amanhã ou depois, as tropas americanas deixando a área verde de Bagdá com o rabinho entre as pernas. Bem, eu estou ficando louco, estou me antecipando muito aos fatos? Para alguns é possível que sim, mas vejam, baseio-me em algo bastante concreto. O MEMRI, o maior site de língua árabe para o Ocidente, publicou uma matéria ontem, um relatório do que havia acontecido na semana dentro do mundo muçulmano. Entre os tópicos abordados, ou entre a recapitulação da semana pelo MEMRI, está a seguinte nota, acompanhem comigo. A nota é de 28 de outubro de 2021 e diz que canais do Telegram afiliados a milícias apoiadas pelo Irã no Iraque
compartilharam uma declaração do fundador e secretário-geral do Harakat Hizbullah al-Najuba, no Iraque, alegando que os Estados Unidos não pretendem retirar suas forças do Iraque conforme programado em coordenação com o governo iraquiano até o final de 2021. É uma nota de 3 linhas, não mais do que isso, mas explica exatamente o que está acontecendo. As forças pró-iranianas pressionaram o primeiro-ministro do Iraque a negociar a retirada dos Estados Unidos do país. Como não sentiram-se seguros em relação aos resultados desta negociação, os iraquianos, ou melhor, as milícias iranianas no Iraque, resolveram mandar um forte recado ao primeiro-ministro iraquiano. Bem, é preciso dizer aqui que o primeiro-ministro iraquiano está alinhadíssimo com os Estados Unidos de Biden, porque lá no Iraque as coisas são muito parecidas com o que acontece na nossa política. O molhe a mão, a propina, etc. e tal. E é assim que os Estados Unidos têm, de certo modo, pacificado a política iraniana, com muitas verdinhas, se é que vocês me entendem. Pois é. O primeiro-ministro iraquiano, por conta disso, desta boa relação com os Estados Unidos e também com uma boa conta corrente em conjunto com o governo norte-americano, não faz questão de ver os Estados Unidos dando tchau ao país. Já, por outro lado, para manter um parlamento coeso, ele precisa ou de muito dinheiro ou então de uma resposta dura aos americanos, porque se os americanos não comprarem a sua presença no Iraque, os políticos iraquianos podem sim facilmente alinhar-se com o poderio iraniano no país. Mais ataques certamente virão por aí. Ataques contra civis, evidentemente. Vai começar a partir de agora um caos no Iraque, que tem o triste destino de viver de caos em caos. Logo mais, claro, teremos grandes atentados terroristas naquele país, até que em algum momento os Estados Unidos, enfraquecidos da política Biden, resolvam deixar o país, ou então meter os pés pelas mãos sem nenhuma competência para resolver o problema. Dias quentes pela frente. O Irã quer um Iraque livre, como disse, para ter um corredor tranquilo em direção à Síria. A Rússia está assistindo a tudo isso, por enquanto, de camarote. Ela, no momento, não se importa com o que está acontecendo no Iraque, já que o seu território é a Síria. Como a Síria faz fronteira com o Iraque, e como a Rússia tem boas relações com o Irã, o Iraque passa a ser alguma coisa sem muito sentido, além, evidentemente, dos seus poços de petróleo. Mas como até o petróleo hoje está criminalizado, é possível que Putin pense o seguinte: bem, deixe o Irã se alastrar um pouco mais, porque, afinal de contas, nós, quem sabe, precisaremos do Irã logo mais para alguma atividade quente ou mais quente na região. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que o Irã sinta-se tranquilo neste momento para ameaçar não só Israel, como também a Europa. O fato, resumidamente falando, é o seguinte: Vladimir Putin é um excelente enxadrista. Aliás, ele tem toda uma tradição de enxadristas atrás de si, como Karpov e Kasparov, por exemplo. Mas ele é, em termos de geopolítica, quem sabe, o grande mestre dos grandes mestres. Ele está usando o Irã para enfraquecer politicamente, ou enfraquecer ainda mais a cambaleante Casa Branca. Porque se o Irã está de fato por trás desse ataque ao Iraque,
e também planeja novos ataques, isso colocará Biden numa saia justíssima. Biden não quer mexer com o Irã. Está deixando o Irã correr solto, principalmente em sua alucinação nuclear. O Irã está próximo aí de anunciar a sua bomba atômica. Israel tem pressionado a Casa Branca a tomar uma atitude em relação ao Irã. Quem sabe Putin, deixando livre o Irã para fazer e desfazer no Oriente Médio, queira que os Estados Unidos ou tomem uma atitude radical ou desocupem a moita definitivamente. Seja como for, tudo isso trará complicações para Joe Biden e o staff militar norte-americano. O que fazer com o Irã? Resumindo ainda mais, o Irã é um bode colocado na sala. Por quem? Quem sabe por Vladimir Putin. Por falar em Europa, Emmanuel Macron voltou à cena, voltou aos noticiários na França, ou melhor, em toda a Europa. Agora que Angela Merkel vai para a geladeira ou para o ostracismo, Emmanuel Macron quer ser o líder europeu e já está propondo um desligamento da Europa com a OTAN. Ele quer que a Europa tenha uma força militar própria. Não precise mais da OTAN, mande a OTAN para casa e que ela, a França, capitaneie esta nova organização militar capaz de cuidar da Europa. Só que agora vêm as críticas. Países europeus não querem arcar com mais despesas para a criação de uma força militar. Ainda que gastassem os tubos numa nova força militar capaz de proteger a Europa, esta força seria um bebê perto da Rússia, um ancião em termos de armas e força bélica, é claro. Então a preocupação de países como Polônia e Hungria, por exemplo, se justifica. Muitos dizem que Macron quer levar a Europa a uma hecatombe, quer o desarmamento da Europa para que esta seja tranquilamente invadida pela Rússia. Está passando um caça aqui, tomara que não seja um caça russo, claro. Bem, o Gatestone traz essa questão hoje, reproduzindo alguns comentários bastante intranquilos em relação à proposta de Macron. Bob Seeley, membro do parlamento britânico, chegou a dizer o seguinte: se a União Europeia minar a OTAN ou resultar na separação dos Estados Unidos e da Europa, ou produzir um exército de papel, a Europa estará cometendo o ato de automutilação mais enfraquecedor e perigoso desde a ascensão do fascismo na década de 1930. Um exército da União Europeia equivalerá ao desarmamento europeu. Conclusão, termina ele dizendo: qualquer conversa sobre a criação de uma força total ou um exército comum europeu, mesmo dentro da próxima geração, é apenas uma falácia, algo dito da boca para fora sem nenhum resultado. Bem, isso quer dizer que Emmanuel Macron está, sim, com uma proposta que parece já nasceu morta. Mas a questão é, talvez, o problema seja um pouco mais grave do que se pensa. Os Estados Unidos vêm ensaiando desde os anos de Donald Trump uma retirada lenta, porém permanente, da Europa. Pelo menos em termos de recursos, Donald Trump obrigou países europeus a investirem mais na OTAN e não deixar tudo por conta dos Estados Unidos. Agora, com a retirada voltando à questão do Afeganistão, com a retirada das forças militares americanas do Afeganistão, pairou no mundo todo a desconfiança de que o exército americano, ou a força militar norte-americana, já não é
tão confiável. Muitos se perguntam até onde podemos confiar nos Estados Unidos. Quem, aliás, está se perguntando isso também é Taiwan nesse momento. Mas voltando para a Europa, é possível sim que Emmanuel Macron, que não pensa com a sua própria cabeça, mas é um porta-voz do Clube de Paris, por assim dizer, ou dos Rothschilds, esteja fazendo uma pressão para que os Estados Unidos assumam um papel maior, mais efetivo na OTAN neste momento. É só uma ameaça, é verdade. A Europa não teria condições, de uma hora para outra, criar uma força militar capaz de fazer frente à Rússia. Mas é uma pressão, é uma forma talvez até de chantagem em relação aos Estados Unidos. E isso é interessante porque demonstra que não existe nada muito coeso dentro do próprio grupo seleto dos globalistas. Uns querem o abandono total da Europa e outros ainda se agarram em um certo mito, por assim dizer, em relação à Europa. Ou seja, alguns globalistas acreditam que o centro do mundo será ou na China ou nos Estados Unidos. E os mais tradicionais, ou quem sabe saudosistas, pensam provavelmente na França ou na Alemanha, ou até mesmo no Reino Unido, como a futura central do governo mundial. É briga interna, seja como for, a palavra de Macron também não tem muita credibilidade. Aliás, não tem quase nada, principalmente quando ele fala sobre política externa ou geopolítica. Mas está aí, é mais um elemento para ser trabalhado nos próximos meses. A União Europeia tem hoje, sim, um medo indisfarçável da Rússia. Por outro lado, todo mundo também desconfia dos Estados Unidos. Esta é a situação generalizada hoje na geopolítica. A próxima vítima, como disse, será o Iraque, vítima desta confusão. Ninguém sabe muito bem quem manda no mundo. Até um tempo atrás eram as velhas duas forças de sempre, os Estados Unidos e a Rússia, ou então Estados Unidos e o bloco Rússia-China. Hoje já ninguém sabe exatamente quem manda. Está um vácuo. O primeiro a se apresentar a mandatário xerife do mundo certamente vencerá. Quem será? Ainda não sabemos. Mas já suspeitamos. Não será os Estados Unidos, não. Até depois.